Você lembra quando o brasileiro sonhava em ter uma geladeira nova das Casas Bahia? Ou quando a Magazine Luiza era o símbolo de empresa moderna, inovadora, que sabia vender? Pois é, esse tempo acabou. E quase ninguém quer admitir. Hoje, as vitrines estão cheias, mas os caixas estão vazios. As grandes varejistas do Brasil estão sangrando em silêncio. Magalu, Americanas, Casas Bahia, todas vivendo um colapso que não é de um trimestre, é estrutural. As lojas continuam abertas, mas o modelo de negócio delas está desmoronando por dentro. Enquanto isso, o consumidor sumiu, o crédito evaporou e o que antes era lucro virou dor de cabeça. O mercado finge normalidade, mas o varejo brasileiro vive uma crise que pode mudar tudo o que a gente conhece sobre comprar e vender no país. Eu sou o Zé Bolha e hoje eu vou te mostrar a verdade que o varejo não quer que você saiba. O fim das grandes lojas já começou e a queda é bem mais silenciosa do que parece. Houve um tempo em que o varejo brasileiro parecia um conto de fadas. Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, todas crescendo feito mato, abrindo loja em cada esquina e virando símbolo de prosperidade popular. Era o Brasil do crediário, do carnê e do em 10 vezes sem juros. As pessoas faziam fila para comprar televisão na Black Friday e o lucro parecia infinito. Só que o que o público via como crescimento era, na verdade, uma corrida cega por volume. E o volume, no varejo, é uma armadilha quando o lucro depende de cada centavo. As gigantes começaram a se expandir como quem joga gasolina no fogo. Abriram milhares de lojas, aumentaram estoques, pegaram dívida barata e apostaram que o consumo brasileiro seria eterno. Era o auge da nova classe média, a bolha do crédito fácil, e ninguém queria ficar para trás. Os executivos davam entrevistas falando em crescimento sustentável, mas no bastidor a meta era só uma: vender mais, não importa a que custo. Só que o mundo mudou. O consumidor endividado não sumiu, ele travou. Continua devendo, mas agora sem crédito e sem coragem de comprar. O limite acabou, o juro subiu e o que antes parecia potência virou peso morto. Lojas vazias, estoque encalhado, custo fixo explodindo. O varejo físico virou o Titanic do consumo brasileiro. Gigantesco, iluminado, mas afundando devagar. A Magalu, que um dia foi tratada como a Amazon brasileira, viu suas ações despencarem mais de 90% desde o pico. As Casas Bahia, que já foram símbolo de inclusão de consumo, hoje lutam para não sumir do mapa. E a Americanas, que fingia saúde financeira, revelou o maior escândalo contábil da história recente do país. O auge virou ilusão, porque ninguém percebeu que crescer não é o mesmo que lucrar. E o varejo brasileiro se embriagou com crescimento. Achou que o crédito eterno e o brasileiro comprando a prazo seriam o combustível de sempre, mas o motor travou, o dinheiro secou e agora a conta chegou. O mais curioso é que o público ainda vê as vitrines acesas e acha que tá tudo bem. Mas a luz só continua acesa porque o varejo ainda não teve coragem de admitir que o modelo que sustentava o império acabou. É como um prédio bonito, mas com rachaduras no alicerce. O varejo brasileiro ainda não desabou, mas já está balançando. Se tem um vilão que destruiu o varejo brasileiro, ele se chama juros altos. Quando o dinheiro fica caro, o consumo some, e o varejo, que vive de girar produto e financiar o cliente, simplesmente colapsa. Essa é a raiz da tempestade perfeita. Juros nas alturas, população endividada e empresas atoladas em dívidas que já não conseguem pagar. Durante anos, as varejistas cresceram na base do crédito fácil. O consumidor comprava no carnê, no cartão da loja, no crediário sem juros. Mas por trás disso estava um sistema dependente de financiamento barato. Quando a Selic disparou, o custo do dinheiro virou um pesadelo. As empresas se viram pagando mais caro pelos empréstimos que sustentavam o próprio giro. Casas Bahia e Magalu, por exemplo, se endividaram para financiar expansão e estoque. Com o juro alto, o caixa foi engolido pelo custo financeiro. A Americanas, então, usava engenharia contábil para esconder o rombo, até que a farsa explodiu. Foi o estopim da desconfiança geral no varejo. Mas o problema não é só macroeconômico, ele é estrutural. O varejo físico brasileiro
foi construído sobre a ilusão de que o crédito sempre estaria disponível e de que o consumidor brasileiro continuaria comprando mesmo com o orçamento apertado. Só que o brasileiro agora está no limite. Quase 80% das famílias têm algum tipo de dívida ativa. O poder de compra caiu e as parcelas viraram armadilha. O que era motor de crescimento virou bomba relógio. Lojas estão fechando silenciosamente, renegociando dívidas com fornecedores, atrasando o pagamento de aluguéis. O juro alto não matou só o crédito, matou o fôlego. E tem mais, o crédito que restou é podre. Cartão de loja, crediário parcelado e fintechs empurrando o limite para clientes já endividados. Isso cria uma ilusão de consumo que logo implode. O cliente compra, o caixa entra, mas o calote vem logo depois. É um ciclo viciado. Essa tempestade perfeita mostra o quanto o varejo brasileiro ficou dependente de um cenário artificial. Enquanto o dinheiro era barato, tudo parecia fácil. Mas a economia real é impiedosa. Ela cobra juros e cobra caro. Agora, o setor tenta respirar com cortes de custo, fechamento de lojas e renegociação de dívidas. Mas sem um novo modelo de consumo, a tendência é de mais sangue. O varejo brasileiro está aprendendo, na marra, que sem crédito barato e consumidor otimista, não há Black Friday que salve. Durante um tempo, o e-commerce parecia a salvação do varejo brasileiro. As lojas físicas estavam caras, o aluguel subindo e o consumidor migrando para o celular. A promessa era linda. Vamos vender mais, gastar menos e competir com o mundo. Só que, na prática, o digital virou uma armadilha disfarçada de oportunidade. Quando o varejo entrou pesado na internet, achou que bastava abrir site e fazer promoção. Mas aí vieram Shopee, Shein e Amazon, jogando o jogo global com preço de fábrica e logística de guerra. O consumidor brasileiro, acostumado a parcelar, descobriu que podia importar o mesmo produto por metade do preço e esperava o tempo que fosse. Foi o início da guerra de preços que destruiu as margens. As grandes redes brasileiras tentaram competir, mas com um problema. O custo Brasil, impostos, frete caro, juros altos, infraestrutura precária. A cada venda online, o lucro evaporava em frete, marketing e custo de aquisição. O que antes era uma loja rentável, virou um canal que vendia muito e lucrava pouco, ou nada. O e-commerce trouxe escala, mas não trouxe rentabilidade. Magalu e Casas Bahia investiram bilhões em marketplace, app, logística e tecnologia, acreditando que o digital equilibraria as contas. Só que quanto mais cresciam, mais ficava claro. O consumidor queria preço, não fidelidade, e a cada clique, a disputa por centavos com gigantes estrangeiras se tornava inviável. Além disso, o digital mudou o comportamento. Hoje, o consumidor pesquisa no celular dentro da loja física, compara preço em tempo real e força o lojista a cortar margem até o osso. É o chamado efeito vitrine. A loja virou showroom de produtos que acabam sendo comprados online, muitas vezes no concorrente. A ironia é cruel. O canal que deveria salvar o varejo virou seu maior desafio. O e-commerce funciona bem para quem tem escala global e capital infinito, não para quem paga imposto brasileiro e financia o cliente em 12 vezes. O futuro do varejo nacional não é só vender online, é encontrar um jeito de fazer isso sem morrer sufocado pelo preço. O e-commerce é um campo minado, parece moderno, mas esconde um modelo que só funciona com margens que o Brasil não tem. Quem não entender isso vai continuar vendendo muito e lucrando nada. Durante anos, abrir loja era sinônimo de sucesso. Quanto mais pontos físicos, mais presença de marca e mais poder de barganha com fornecedores. As empresas se orgulhavam de dizer que estavam em todos os estados do Brasil. Só que o que era diferencial virou armadilha. O país encheu de lojas que vendem a mesma coisa e agora o público não tem mais dinheiro para sustentar tudo isso. A verdade é que o varejo físico brasileiro cresceu demais e rápido demais. A expansão desenfreada dos anos 2010 criou uma bolha, muita estrutura para pouco consumo. Quando o crédito sumiu e o e-commerce começou a roubar tráfego, essas lojas viraram passivos caros, custos fixos, aluguel, energia, segurança, que não cabem mais no caixa. Hoje, várias redes operam com shoppings semi-vazios, centros comerciais ociosos
e lojas de rua, com movimento cada vez menor. Em muitas cidades médias, há mais lojas do que consumidores. É um mercado que se canibalizou. As marcas brigam entre si pelo mesmo público, cortando o preço até ao limite da sobrevivência. E o pior, muitas dessas lojas não fecham por estratégia, fecham por desespero. A empresa segura o ponto, renegocia aluguel, demite equipe, tenta sobreviver. É um encolhimento silencioso, que não aparece nas manchetes, mas que desmonta o varejo brasileiro de dentro para fora. A conta não fecha mais. Antes, abrir loja era investimento. Hoje é custo. As redes mais saudáveis estão enxugando o portfólio e transformando loja em centro de experiência, ponto de retirada ou mini hub logístico. As que insistem no modelo antigo estão morrendo devagar, uma filial por vez. Essa é a bolha do varejo físico. Um país com loja de mais, lucro de menos e consumidor de menos ainda. O mercado está se reequilibrando à força. E quem não entender isso vai virar lembrança de vitrine. Aquelas marcas que a gente ainda lembra, mas que já não fazem parte da rotina. No fim das contas, o Brasil não precisa de mais lojas. Precisa de varejistas que saibam para que serve cada loja. Porque no ritmo atual, o varejo físico não está encolhendo por acaso. Está sendo empurrado para uma realidade que ele mesmo criou. O varejo brasileiro está passando por uma triagem natural. Não é o fim de todas as lojas. É o fim das que não entenderam o novo jogo. E esse jogo não é mais sobre quem vende mais, e sim sobre quem sobrevive vendendo com lucro. Quem sobrevive é quem já entendeu que o consumidor mudou. Hoje, o brasileiro não quer só preço. Ele quer confiança, conveniência e controle. E o varejo que entrega isso sobrevive. Magalu, por exemplo, ainda respira porque criou um ecossistema. App, marketplace, logística própria e banco digital. Está longe da fase de ouro, mas continua relevante porque aprendeu a ser mais que uma loja. Outro exemplo é o Carrefour, que virou um híbrido de supermercado, atacarejo e banco. Enquanto as varejistas de eletrodomésticos afundam, o Carrefour cresce em serviços financeiros e no consumo básico, um setor que não sofre tanto com a renda apertada. Açaí também sobrevive pela mesma lógica. Vende necessidade, não desejo. E quem vende necessidade sempre tem cliente. Mas e quem vai sumir? Vai sumir quem ainda insiste em operar como se fosse 2012. As redes que continuam abrindo loja como se o consumo fosse infinito, que empurram produto no crediário, que não sabem usar dados e que ainda acham que o cliente pertence à marca. Esse tipo de mentalidade morreu. O cliente hoje é nômade. Pesquisa online, compra no concorrente e exige entrega rápida e barata. A Americanas, mesmo com todo o peso histórico, virou símbolo de um modelo falido. Loja física pesada, estoque caro, operação ineficiente e maquiagem contábil. Casas Bahia tenta se reinventar, mas ainda carrega o peso de um passado engessado, cultura antiga, estrutura inchada, foco no volume e não no resultado. Essas empresas podem até não desaparecer de uma vez, mas vão encolher, perder relevância e virar sombra do que foram. Outro grupo que está em risco é o das lojas médias e regionais, aquelas que não têm nem escala nem identidade. Elas estão espremidas entre o gigante digital e o atacarejo físico. Não tem preço para competir com Shopee, nem experiência para competir com Magalu. Vão sendo engolidas aos poucos. Uma falência silenciosa por vez. Quem sobrevive é quem tem marca, propósito e eficiência. A loja do futuro é menor, mais inteligente e menos dependente de crédito. Vai vender menos produtos, mas com margem maior. Vai misturar físico e digital sem romantizar nenhum dos dois. Vai tratar cada cliente como um ativo e cada loja como uma célula viva, não um ponto de venda genérico. O varejo brasileiro está se depurando. É doloroso, mas necessário. O mercado está cortando a gordura e deixando só o músculo. E no final, quem sobrevive não é quem grita mais alto nas promoções, e sim quem tem caixa, gestão e coragem para mudar. Porque o varejo não acabou. O que acabou foi o jeito antigo de ganhar dinheiro com ele. Agora é sobrevivência. E no novo varejo brasileiro, quem não se adapta, evapora. No fim das contas, o que está acontecendo no varejo brasileiro não é uma crise passageira, é uma mudança de era. As grandes lojas não estão caindo só por erro de gestão ou azar na economia. Elas estão caindo porque o mundo mudou.
e elas ficaram paradas no tempo. Durante décadas, o varejo viveu de empurrar produto, de vender sonho parcelado. Só que agora, o consumidor está mais desconfiado, mais endividado e com muito mais opção. Ele compra no celular, compara tudo em segundos e só gasta se fizer sentido para ele. E quem ainda acha que dá para segurar esse público com propaganda e fachada bonita está vivendo de ilusão. O novo varejo não é sobre ter mais loja, é sobre ter motivo para existir. É eficiência, tecnologia, experiência e propósito. É entender que o cliente hoje não é fiel à marca, é fiel à conveniência. As empresas que entenderem isso vão sair mais fortes, mesmo que menores. As que não entenderem vão sumir, devagar, silenciosamente, sem nem perceber. O varejo brasileiro não morreu, ele só está trocando de pele. E quem insiste em ser o que era, vai acabar sendo lembrança de vitrine. Bonita, nostálgica, mas vazia. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar entendendo o que está por trás do mercado, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo. Você ainda compra nessas grandes lojas ou já mudou de hábito? Quero saber o que você está vendo aí do outro lado.